Hoje eu vim responder algumas perguntas que eu tenho recebido. Como vocês sabem ou não, eu tô aqui morando em Montreal, Quebec, Canadá. Eu vou começar a responder as perguntas porque vai ser autoexplicativo o que eu tô fazendo aqui e tudo mais. Antes de eu começar, eu preciso avisar que eu tenho recebido perguntas desde que eu mudei pra cá, então 2019. Por isso eu tenho perguntas no meu iPad e no meu celular. Espero que não fique muito bagunçado, mas enfim, só tô avisando. Vamos começar com as perguntas. Primeira pergunta, você tá aí desde quando? Eu tô aqui desde o ano escolar daqui, que começou ano passado. Então 2019, como eu disse, setembro de 2019, que é quando as aulas começam aqui, que é diferente do Brasil, que as aulas do Brasil começam em janeiro, aqui começam em setembro ou agosto. Final de agosto, começo de setembro. Mas tinha muita gente achando que eu tava aqui desde fevereiro e janeiro, porque nesse período eu fiz um intercâmbio de língua. Um intercâmbio, sabe? Um pequeno intercâmbio de mais ou menos um mês e meio. Eu tava estudando francês, mas depois disso eu voltei pro Brasil. E aí eu voltei pra cá em setembro. Então eu não fiquei direto, como tinha gente me perguntando. Tá morando aí ou é intercâmbio? Eu tô morando aqui, mas é intercâmbio. Por exemplo, eu tô aqui com visto de intercambista, visto de estudante internacional. E aí eu vou renovar esse visto até eu terminar o ensino médio aqui, que acaba nesse ano que eu vou começar agora, no final de agosto. Como é uma província um pouco diferente do resto do Canadá, eles acabam com o ensino médio um ano antes, equivalente ao segundo do colegial do Brasil. E eles têm 2 ou 1 ano de college, que é um curso pré-universitário. Vou fazer 1 ano desse curso e terminar meu ensino médio. Então é um intercâmbio prolongado. Como tá fazendo com a língua? Aqui em Quebec, as línguas oficiais, eu acho que em outras províncias, mas principalmente em Quebec, as línguas oficiais são francês e inglês. Em relação ao inglês, eu vim pra cá e eu era fluente em inglês, então eu me dei super bem. Eu tava na parte inglesa da minha escola, meu inglês tava super de boa. Em relação ao meu francês, já é um pouco diferente. O francês daqui é um pouco diferente, se não muito, do francês da França, que era o francês que eu já tava acostumada a ouvir, eu fazia curso e tudo mais. Por isso, foi um pouco diferente pra me acostumar. Eu consigo ler tudo e eu consigo ouvir a maioria das coisas, agora que vai fazer quase 1 ano que eu tô aqui, mas falar ainda é um pouco complicado pra mim. É principalmente por causa de vergonha. É uma língua que, se você souber português e espanhol, você consegue se virar muito bem, mas eu não falo fluentemente que nem o inglês. Como são as aulas? Essa é uma pergunta muito específica, mas a resposta dela é tão ampla que poderia ficar aqui falando por 30 minutos e eu nem sei como eu vou editar isso, então melhor nem tentar começar. Mas eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas por enquanto eu vou dar uns exemplos. Os professores que ficam na sala, os alunos que se movimentam na escola, tem armários, sim. Aqui em Quebec tem uma diferença que foi a pior por tentar me acostumar. Eu nem sei se eu tô acostumada, pra falar a verdade. Os dias das aulas são divididos de 1 a 9. E esses dias de 1 a 9 não tem nada a ver com os dias da semana. Então uma segunda-feira pode ser um dia 1, ou também pode ser um dia 9. Eles dão uma agenda escolar e na sua agenda tá escrito que dia da semana é. Mas mesmo assim você nunca consegue realmente decorar que dia que é. Achei um pouco diferente, é um detalhe, mas é meio complicado. Mas como eu disse, é um tópico que abrange muitos detalhes. A escola daqui é completamente diferente da escola do Brasil. Tem uniforme ou você veste o que quiser? Sim, tem uniforme. Eu vou colocar a foto em algum desses cantos. Tem um uniforme normal que você usa nas suas aulas normais e tem o seu uniforme de educação física. Na minha foto de uniforme, vocês vão ver que eu tô usando uma saia. E eu usei uma saia durante o ano inteiro. Aqui, literalmente, chega a menos, sei lá, quase menos 40. E eu continuei a usar essa saia durante o ano inteiro. Eu criei uma regra pra mim mesma, que era assim: se tivesse menos de menos 10 graus ou menos 15 graus, eu usaria uma meia calça com a saia. Mas se não, se fosse acima de menos 10 graus, eu não usava meia calça. Obviamente eu tava com um casaco de frio por cima, senão eu teria morrido. Depois que eu comprei o uniforme, eu fiquei sabendo que as meninas poderiam ter comprado calças. Só que eu não sabia disso quando eu comprei o uniforme, já era tarde demais, então. Como é a comida da escola? Você almoça lá? A comida da escola é no mínimo apimentada. É muito apimentada. Funciona como se fosse um plano de refeição. Então você tem um cartãozinho. A comida é tão apimentada que um dia eu fui comer mac and cheese, que é literalmente macarrão com queijo, como o nome diz. E eu não consegui comer mais de 2 garfadas de tão apimentado que tava. Eu não como lá, porque eu não consigo lidar com comida apimentada. 2, eu gosto de ter um pouco mais de diversidade no que eu vou comer. Então tem um shopping muito perto da minha escola, normalmente eu vou lá, e tem umas ruas também perto da minha escola que tem vários restaurantes. Tem aquele prato famoso, todo mundo tem que tentar um dia, que é totalmente viciante, que é poutine. Tá em um dos cantos aqui também, eu juro, parece estranho, mas é muito bom. Não é saudável, não comam isso todo dia, não sigam meus passos. A matemática é real muito fácil aí? Essa pergunta foi a pergunta que definiu o momento de ódio no intercâmbio. Não, a matemática não é real tão fácil aí, a verdade é que depende. Por exemplo, na minha escola tem 3 diferentes níveis de matemática que você pode escolher. Tem a matemática básica, a matemática avançada dos canadenses e a matemática AP. AP é um tipo de aula e é um nível de universidade, então quando você se forma, ela conta crédito universitário. Eu tava nessa aula e ela é pré-cálculo. Então é uma parte de matemática que eu não tinha aprendido antes de vir aqui pro Canadá. Então não foi absurdamente
relativamente fácil. Principalmente porque eu não tinha aprendido no Brasil e os professores daqui não se comparam aos professores do Brasil. A maioria das pessoas falam que a matemática daqui é muito fácil porque elas estão nesses níveis mais básicos e esses níveis mais básicos eles já aprenderam no Brasil. Mas eu não tinha aprendido isso, então não foi tão fácil assim. Tomem cuidado, é um mito, não é verdade. Tem muito brasileiro aí? Tem bastante brasileiro aqui sim. Na minha escola tem um que eu me lembro de cabeça, porque é assim, sabe aquela coisa de filme americano que a menina popular vai falar com o nerdzinho, pergunta o nome dele, e aí o menino fala, poxa, faz 6 anos que eu tô na mesma aula que vocês, você vai me perguntar agora, você não sabe meu nome ainda? Você não vai ter aula com todo mundo. E todo mundo que você tiver aula, você não vai ter todas as aulas com essas pessoas, então é muito difícil conhecer realmente todo mundo. Eu não conheço metade do meu ano, e as pessoas que têm aulas comigo, a maioria eu só sei o nome e nem isso, sabe? Por isso eu não sei te dizer quantos brasileiros tem na minha escola, mas que eu conheço tem um só no meu ano. Mas na cidade tem bastante. Foi difícil fazer amizade aí? Pra falar a verdade, não foi. Mas é porque, como eu disse, eu acho que eu disse, não sei. Quando eu vim pra cá em fevereiro, eu já tinha conhecido uma menina que ela acabou estando na minha escola e por isso a gente se conheceu, a gente virou amigo e eu já tava no grupo de amizade dela. Então quando começou as aulas, eu já tinha um grupo pra vir. A verdade é que por causa de um problema que deu, eu só comecei as aulas, assim, 3 semanas depois que todo mundo. Mas foi por sorte, então não foi difícil fazer amizade. Já pagou algum mico? Já, eu acho que eu já paguei bastante mico. Pra falar a verdade, eu não sei. Mas tem um que na hora que falam mico, eu já lembro. Na hora. Quando eu vim pra cá, uma das primeiras festas que eu fui, que era a festa de aniversário dessa menina que eu acabei de mencionar, que eu já tinha conhecido em fevereiro e janeiro. Na hora que a festa já tava acabando e eu já ia embora e eu ia falar tchau pra todo mundo, eu lembro de encarar todo mundo assim por uns 2 minutos, porque eu não sabia como falar tchau. Obviamente eu sabia como falar a palavra tchau, mas eu não sabia se eu deveria só acenar, ou ir dar um abraço, ou um abraço e um beijo. Então eu encarei todo mundo por uns 2 minutos e eu decidi abraçar todo mundo pra falar tchau. A primeira pessoa do círculo que eu ia começar a abraçar foi um menino. E esse menino, ele é enorme. Ele tem 2 metros de altura quase. E ele tá sentado numa cadeira. E eu tenho 1,60 e eu fui abraçar ele. O menino tá sentado. E eu tenho 1,60. Imagina a cena. E na hora que eu fui abraçar ele, ele levantou todo e falou assim, o que você tá fazendo? Aí eu falei assim, nossa, tô tentando te falar tchau, eu acho, né? Não sei, agora eu tô confusa sobre a minha existência. Queria ser uma avestruz e cavar um buraco no chão e enterrar minha cabeça lá, mas enfim, eu acho que eu tô tentando falar tchau. E aí ele falou assim, então me deixa tentar te dar um abraço, sei lá. E ele me deu um abraço todo estranho, todo mundo começou a me olhar super estranho. E depois me perguntaram, e eu falei assim, porque aqui no Brasil todo mundo dá abraço e às vezes beijo. Mas assim, foi uma situação super estranha. Por muito tempo, só de lembrar, eu tinha uma vergonha ali dentro de mim. Resumo da história pra você não cometer o mesmo erro que eu. Só dá um tchauzinho, não precisa dar abraço, beijo em ninguém, só um tchauzinho. Principalmente agora pós-coronavírus, né? Teve algum choque cultural? Tem sim. É em relação à refeição. Por exemplo, a maior refeição do Brasil, que você come com a sua família e todo mundo se reúne, é o almoço. Mas aqui a maior refeição é a janta. O almoço, normalmente eles só comem um pão com mortadela ou alguma coisa assim. E ninguém come assim, uma coisa mais incorporada, sabe? Então quando as aulas começaram, eu percebi que eu tava sentindo muita fome, porque eu não conseguia, sei lá, só comer um lanchinho na hora do almoço, sabe? Atualmente continuo sem me acostumar, nada mudou. Eu prefiro muito mais comer no almoço do que na janta. Sinceramente, eu acho que você comer na janta faz você ganhar uns quilinhos a mais. Prefiro comer no almoço, sabe? Como é a comida? É tipo americana? Pra falar a verdade, a comida daqui é a comida mais diversificada que eu já vi na minha vida. Foi a primeira vez que eu comi comida, sei lá, chinesa, tailandesa, coreana. Tô viciada em comida chinesa, é muito bom. Só tomem cuidado, porque a maioria das comidas daqui são muito apimentadas. Eu não sei porquê, mas até o sushi é apimentado. Então se você for que nem eu, tomem cuidado com isso. Peça pra não ser apimentado, porque realmente vai ser apimentado. Uma dica pra se adaptar melhor, vi que você mal chegou e já sai muito. Essa pergunta foi mandada antes da quarentena, tá? E eu realmente tava saindo bastante, foi mais ou menos em outubro. Aplica pra time de esporte na sua escola. Tem vários esportes e tem as seasons, que são as temporadas. Então tem vôlei, basquete, hockey. Isso vai ajudar bastante, porque você vai ter treino quase todos os dias, então você vai começar a conhecer as meninas. E quase toda semana vai ter dia de jogo e você vai entrar no ônibus com essas meninas e ir pra outra escola e ainda conhecer mais gente. Então é uma dica muito boa e você conhece muita gente e é muito legal, porque todo mundo vira uma família, sabe? Qual agência de intercâmbio? Eu acho que eu deveria ter respondido essa pergunta no começo, porque é uma das mais relevantes. A verdade é que eu não usei nenhuma agência. Eu e minha família, que a gente planejou tudo. A gente recebeu uma ajuda aqui e lá, obviamente não é tão fácil fazer sozinho. Com isso eu respondo um pouco da próxima pergunta, que é: quanto custou o intercâmbio? Eu não sei se eu deveria falar, talvez se eu fizer um vídeo mais a fundo sobre isso eu fale, mas custou muito mais barato do que a maioria dos outros intercambistas que vieram comigo, porque a gente pagou diretamente a escola, ou a Liga das Escolas, que são o School Board,
York foi muito mais barato, porque a gente não pagou a agência. Demora muito pra se acostumar com o frio? Eu não sei exatamente como responder essa pergunta, mas eu acho que eu tenho uma ideia. Tudo depende de quando você vem pra cá. Se você vier pra cá mais ou menos no verão e você acompanhar a temperatura cair, então, por exemplo, você vem pra cá em setembro, tá em torno de 20 a 30 graus, as temperaturas vão caindo quanto mais próximo chega ao inverno e você fica mais acostumado com o frio. Então você não sente tanta diferença, sabe? Como eu disse, eu tava usando uma saia durante o inverno daqui, que é quase menos 40 graus, e eu não sofri tanto assim. Se você estiver no Brasil, numa praia, e você vier pro Canadá, menos 40 graus, você vai sentir muito mais a diferença. Mas então, não demora muito se você se acostumar gradativamente com o frio, como a maioria das pessoas daqui faz, sabe? Pretende fazer faculdade em qual país? A maioria das universidades que eu vou aplicar vão ser americanas, mas eu também vou aplicar para umas canadenses e umas da Inglaterra, principalmente em Londres. Do que você mais sente falta no Brasil? Sushi. Tô brincando, eu não quero pagar de insensível. Obviamente que a minha família, meus amigos e meus gatos. Em relação à comida, você não vai achar um sushi que parece sushi brasileiro aqui, um açaí que parece o açaí brasileiro. Tem aquele de supermercado, sabe? Mas não é a mesma coisa. E temaki. Nossa, juro, mataria por um temaki. Faz mais de um ano que eu não como temaki. Você tem amigos mais gringos ou brasileiros aí? Tenho mais amigo gringo, porque quando eu vim pra cá eu queria muito focar no meu aprendizado da língua. Então eu foquei muito mais em fazer amizade com culturas novas e treinar meu inglês e tudo mais. Por isso eu tenho mais amigos gringos. Você tá em host family? Não, eu não tô em host family. O que você mais gosta na sua cidade? Eu acho que o que eu mais gosto na minha cidade é o fato de ser uma cidade grande. É uma das maiores cidades do Canadá, então o fato de você poder andar na cidade de metrô e ônibus e ir pra qualquer canto sem sofrer um risco é incrível. E eu também gosto muito da parte velha da cidade, que é o Velho Porto, que é a Old Montreal. Na minha opinião, a parte mais bonita. Essa é a parte que aqui todo mundo usa pra gravar filme. Toda vez que eu voltava pra casa andando, eu via algum filme sendo gravado em algum lugar de lá, porque é muito bonito. Recentemente eu acho que gravaram o X-Men, e esses dias que eu tava lá eu vi a Ashley Tisdale andando por aí, que é a Sharpay de High School Musical. Então, eu acho que é isso por o vídeo de hoje. Muito obrigada por terem assistido. Eu não respondi todas as perguntas que eu recebi, mas eu acho que eu dei um contexto muito bom de tudo que tá acontecendo por aqui. Se vocês quiserem se inscrever e dar um like, eu ia ficar eternamente agradecida. Beijos!